Olá! O turismo religioso movimenta diversas multidões ao redor do mundo. Por isso, hoje o nosso bate-papo é sobre esse segmento tão importante dentro do turismo, que atrai fiéis, peregrinos interessados nesse tema. E a gente está gravando direto do Santuário Nossa Senhora da Piedade, que fica em Caeté, pertinho de Belo Horizonte. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Uai Turismo. Então, gente, o turismo religioso, ele atrai desde sempre milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, nós temos eventos e locais de peregrinação e visitação que ajudam também a alavancar esses números. E é por isso que hoje o podcast Uai Turismo está sendo gravado daqui, do alto dos 1.746 metros de altitude do Santuário Nossa Senhora da Piedade. A gente fica aqui, a gente está a aproximadamente 50 quilômetros de Belo Horizonte. E para a gente falar desse tema, hoje eu vou conversar com o padre Wagner Calegari. Ele é reitor aqui do Santuário Nossa Senhora da Piedade e ele é graduado em filosofia pela PUC Minas. Ele cursou teologia e se especializou em hermenêutica bíblica e também em ciências da religião. Ele já foi pároco e vigário episcopal e desde 2020 ele assumiu aqui a reitoria e tem esse olhar também de gestão sobre o santuário. Bem-vindo, Padre Wagner. Que muito bom o senhor me receber, no caso, né? Não é eu que estou te recebendo. Podemos nos encontrar aqui na casa da nossa mãe. Exatamente, Padre. Então, assim, primeiro queria te agradecer realmente por ter aceitado o nosso convite e nos trazido para cá, para a gente gravar nesse cenário lindo que a gente está, né? E vamos começar já falando mesmo um pouco de movimentação de turismo religioso, né? O que mais movimenta, eu acredito que são os eventos, né? Quais são os principais eventos que a gente tem aí religiosos ao redor do mundo e aqui no santuário? Bom, ao redor do mundo nós podemos nos lembrar da peregrinação que acontece em Meca. Podemos nos lembrar da peregrinação que acontece em Lourdes, na França, também em Fátima. Temos a peregrinação ao Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida. Temos a peregrinação ao Santuário na Cidade do México, em Guadalupe. Temos também a peregrinação dos maiores movimentos religiosos do mundo que nós até então ignoramos, que é o Círio de Nazaré. Verdade. E aqui no estado de Minas Gerais, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Temos também agora o Santuário de Santa Rita. Temos o Santuário de Inhaxica. No sul do país temos o Santuário de Madre Paulina, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Temos outro movimento muito singular de peregrinação religiosa que acontece a Roma, a outras cidades daquele contexto europeu. E não podemos nos esquecer de uma coisa bem simples que acontece, que está tão perto que às vezes a gente não se dá conta. Quanto se movimenta de pessoas ao redor de uma Semana Santa no seu bairro, na sua cidade? Verdade. Então, são movimentos que não têm grandes títulos, mas que acontecem e que passam desapercebidos pelo poder público, pelo grupo religioso do qual fazemos parte e da sociedade como um todo. E que acaba movimentando também a economia, né, Padre? Claro, porque, assim, mesmo dentro de uma paróquia, a gente vai ter ali a padaria aberta, o posto de gasolina. Esse pessoal está sendo todo... Normalmente, às vezes, não abre no dia de semana e vai abrir no final de semana justamente por causa de um evento religioso. Igual a gente tem na São Judas, em Belo Horizonte, né? O Santuário de São Judas, no dia 28 de outubro, recebe milhares de pessoas. E vamos pensar uma coisa, quais os serviços que estão atrelados a isso? Coisa simples, você falou, café, refeição, eu vou receber alguém que vai me visitar e vai comigo, tem um grupo de pessoas que vêm de outro lugar, mas tem aquelas coisas mais básicas. De onde vem a flor que é colocada no altar? De onde vem a hóstia que eu comungo? De onde vem a hóstia que eu comungo? A hóstia que você comunga, ela vem do sul. Aqui na região de Minas nós temos fábricas de hóstia. O vinho que eu comungo, ele vem de onde? Ele é produzido como? Quais os critérios? É qualquer vinho que eu posso usar? Não, não é qualquer vinho. Tem critérios específicos que devem ser seguidos, como também a hóstia. Porque, por exemplo, eu não posso comungar hóstia sem glúten. É mesmo? Não, porque o glúten é uma característica do trigo. Então tem várias nuances que movimentam serviços ao redor de uma única celebração na minha comunidade. A energia,
a água, a pessoa que limpa, a pessoa que zela, aquele que troca a lâmpada. Vários outros serviços estão envelopados naquilo que se chama experiência religiosa. Que a gente fala em experiência turística, mas também na experiência religiosa. É um mix de coisas que precisam acontecer para que aquela celebração aconteça, para que aquele evento, às vezes de maior porte, aconteça. Né? Uma coisa simples que aconteceu comigo uma vez, nós numa missa de Natal, vamos colocar muitas velas aqui, mas nós não podíamos ter velas ornamentais guardadas para o ano inteiro para usar depois. Isso você tem dispêndio de espaço, manutenção, enfim. Vamos locar? Vamos. Compramos aquelas estruturas, colocamos as velas que iríamos usar e depois essas estruturas voltam para um outro serviço, para um outro local. Bom, aí algumas pessoas vão falar assim, mas como assim? É simples. Nós não estamos em tempos onde nós podemos ignorar a escassez de recursos, tanto financeiros como matéria-prima, e uma responsabilidade básica. Se eu não usufruo de uma coisa aqui, ela não me cabe mais. Verdade. Então, para uma celebração, para uma peregrinação, para uma missa, para um encontro de jovens, existe toda uma logística que nós pensamos. Se para receber uma pessoa dentro de nossa casa existe uma logística, por que nós ignoramos que para eu sair daqui e ir ao Santuário de Aparecida, eu vou precisar usar inúmeros serviços que vão desde o meu carro até a estrada, ao serviço de reboque se tiver algum problema, a lanchonete, o hotel, aqueles outros todos os serviços que vão estar lá à disposição para que eu faça a experiência, seja ela religiosa, turística ou mesmo uma experiência religiosa confissional da minha profissão de fé. Então, qual que é essa diferença, padre, assim, que a gente estava até conversando antes um pouquinho, do turismo religioso confissional e daquele turismo que visita templos sagrados, mas que não necessariamente está ligado à prática da fé? Acontece aqui no Santuário da Piedade e como lidar com isso? Bom, a primeira coisa muito importante que é preciso saber que toda pessoa, ela tem um tom religioso na sua história. O tom religioso, ele está ligado a duas palavrinhas que eu apresentaria. O religião pode ser visto como religare ou relegere. Religar-se. Nós ligamos-nos novamente com aqueles que nós amamos, nós nos ligamos novamente a Deus. Você se lembra do seu filho, do seu marido, em momentos que você está distante, você se liga a essas pessoas, as traz para perto de si ou as tem dentro de si. Religar-se é uma possibilidade do entendimento da religião. O relegere é reler-se. Ora, há experiências significativas na vida que fazem com que eu faça uma releitura do meu viver. Diante de uma paisagem exuberante, o que sou eu diante disso tudo? Diante de uma situação traumática, o que eu vou fazer a partir de agora da minha vida, em que eu passei por um momento tão exigente, em que quase perdi alguém ou eu quase fui? É reler-se. Então, a experiência religiosa, mais do que confessar a fé em alguém ou alguma coisa, é a capacidade de se religar àquilo que está além de mim e nessa ligação reler quem sou eu diante do mundo, das pessoas e desse ser tão grandioso que nós genericamente chamamos de Deus ou deuses. Então, existem várias práticas religiosas. Então, a experiência religiosa é a experiência que me faz ter uma ligação com alguma coisa fora e além de mim, que transcende a mim, e reler o que eu sou, a minha sociedade, minha vida. Ora, simples. Quem vai ao sul do país e percebe o modo com que eles tratam as estruturas deles, ou então quem vai à Itália e vê o modo com que eles lidam com toda a estrutura de serviços, onde você paga um café diferente quando está sentado para quando você está em pé, isso tudo faz eu parar e pensar como eu me porto diante da vida. É uma releitura. A experiência religiosa, ela tem um quê de místico. Agora, experiência religiosa confissional, eu vou sair daqui,
vou até um determinado lugar e lá eu estou buscando aquele lugar para ter uma experiência ligada, por exemplo, a Paulo, que foi martirizado, e lá na igreja de São Paulo, fora dos muros, tem a fonte aonde a cabeça de Paulo bateu 3 vezes quando foi decapitado, e eu quero ver isso. Eu quero tocar o túmulo do apóstolo Paulo. Está vinculado àquilo que eu confesso de fé junto com tantas outras pessoas, e tem um código, não só moral, mas que regula o modo de olhar para a vida e para as pessoas, pautado por Jesus Cristo. Essas experiências movimentam várias buscas em vários lugares, que é o turismo. Então, o turismo é eu sair do meu lugar e conhecer outras, fazer outras experiências, belezas ou até mesmo tristezas. Só que o turismo religioso ele está vinculado a uma busca que está além de mim. E acredito que eu posso fazer um turismo que não tenha nenhum caráter religioso, mas proporcione a mim uma releitura e uma visão nova de mundo. Não um turismo religioso confissional, mas eu posso chegar aqui no santuário e me conectar e me religar, independente de ter isso num símbolo como Deus, ou como um santo, ou como objetificado isso. Isso. É uma experiência religiosa, na minha experiência de turismo. Uhum. E a confissional já expliquei. Só tem um detalhe. Eu posso optar por fazer um turismo de cunho religioso, porque eu quero conhecer um pouco do que é a tradição budista. Eu quero conhecer um pouco do que é a tradição hinduísta. Eu quero conhecer um pouco do catolicismo de Minas. Eu quero conhecer um pouco da experiência católica do Amazonas. É diferente? Muito. É mesmo? Claro. Eu quero conhecer um pouco a experiência religiosa de Juazeiro, onde está Padre Cícero. É outro contexto. Porque a vida é outra. Os sofrimentos são outros. O contexto. Os desafios são outros. As alegrias são outras. Nós choramos quando chove. Eles fazem festa. Apesar que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos chorando porque não chove. Sofra. Então, esse é o contexto. São diferentes. O contexto religioso católico do Sul é diferente do contexto religioso católico de Minas, que é diferente do contexto religioso de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, do recôncavo baiano. São todas experiências muito diferentes. Aí nós vamos perceber, todas são católicas. Agora imagine bem, existe o turismo religioso neopentecostal, protestante de tradição luterana, anglicana, metodista. Você tem a experiência religiosa vinculada ao Santo Daime, ao xamanismo. Todas são experiências religiosas. Eu estou saindo daqui porque eu quero conhecer aquela manifestação religiosa, aquele fenômeno religioso. Uhum. Eu não vou confessá-lo, mas eu quero conhecê-lo. Uhum. Sim. Só isso. O senhor, como teólogo, acabou passando por isso tudo para conseguir se formar como filósofo, como teólogo. Não quer dizer que o senhor pratique, mas o senhor precisa de entender um pouco disso tudo. Estou errada? É bom que você conheça alguma coisa que te seja diferente para que você não seja preconceituoso, e também uma outra coisa, para que você perceba que, ainda que existam diferenças, o modo com o qual as pessoas estão buscando alguma coisa que as permitam reler-se e religarem-se com qualquer outra dimensão é legítimo. E aí vem uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de Paulo. Eu sou apaixonado com o apóstolo Paulo. Ele chega no Areópago, olha aquele monte de deuses e vê que tem um lugar que tem um deus que não é conhecido. Isso porque na cultura grega, se nós esquecemos de cultuar algum deus, ele está aqui. Era literalmente esse o objetivo. Uhum. E Paulo usa justamente disso para apresentar, olha, todas as buscas de vocês são legítimas, mas eu estou aqui para apresentar aquele que é realmente o Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, parará. E aí discorre toda sua apresentação da fé cristã. Muitos não aderem, mas o papel dele é apresentar. E como você vai falar para alguém o que é uma dor de dente se ele nunca teve dentes? Então você tem que conhecer um pouco o contexto das pessoas para isso. Sim. Até para respeitosamente saber
o seu limite. Então, isso é muito bom e me ajudou bastante. Principalmente quando estudei ciências da religião, para perceber que mais do que a confissão é olhar a busca que essas pessoas fazem entre o reler-se, entre o religar-se a tantas coisas, porque é uma experiência religiosa, não confissional, não uma experiência de fé, é uma experiência que eu estou observando algo que me remete a algo, àquilo que é transcendente. E aqui no santuário, padre, o senhor percebe essa diferença de público? Do público que é o religioso confissional e o religioso não confissional? Sim, é nítido. Eu estou num santuário onde nós não temos uma população que reside aqui. Não é igual uma paróquia, né? Não, a paróquia eu conhecia o lugar que as pessoas se sentavam em cada horário de missa. Ou então eu percebia a cabeça, a pessoa chegou agora, tal, está sentada em outro lugar, o que que acontece? Você entende um pouco. Está atrasado. Também. Aqui não tem isso, porque é um público rotativo. E como a gente percebe isso? Bom, quando eu chego num convento, eu vejo o modo com que as monjas se comportam. E quando alguém entra nesse convento, ele vai aprender o modo com que as monjas se comportam. É a coisa mais básica. Quem frequenta muito uma celebração, ou já frequentou muito, sabe que tem aquele movimento básico que não é somente o rito, tem um sentido. Tem hora que a gente está sentado, tem hora que a gente está de pé. Pode acontecer que em um determinado momento a gente se movimente para a direita, outra hora se movimente para a esquerda. Bom, enfim, isso para dizer o quê? As pessoas já sabem um pouco como é que é o código de comportamento naquele ambiente. Quem não tem essa vivência fica um pouco perdido. Mas tudo bem, pode ser uma pessoa de confissão católica não praticante. Mas a relação dela com o espaço, o espanto diante de determinadas coisas, o modo com que fala, que identifica os nossos signos, ou simplesmente porque ela chega e fala assim, aqui é tão bonito, né? E o modo com que ela se encanta e ela se aproxima abre um caminho para a gente perceber várias nuances, que é de, por exemplo, a maioria das pessoas que podem vir até aqui não são pessoas que estão realmente procurando, em primeiro lugar, uma experiência religiosa, um turismo religioso confissional. Elas estão procurando um lugar que seja bonito, que tenha uma arquitetura bonita, que tenha uma paisagem bonita. Depois ela entende que aqui tem um bioma singular, mistura de Mata Atlântica, campo rupestre cerrado, ferruginoso, que é uma outra especificidade, e que tem cavernas ferruginosas, que é um outro ambiente. E aí, então ele começa a se encantar com isso e ele fala, realmente aqui é muito interessante. Mas aí você vê uma outra coisa, eu tenho 2.000 pessoas aqui dentro. E nas minhas celebrações tiveram 500. Essas pessoas estavam procurando uma experiência religiosa confissional, ou estavam procurando uma experiência turística. Do turismo, eu quero que elas façam a experiência com Nosso Senhor, que é a minha vocação primeira. Sim. Mas ela não veio à busca disso. Ela pode encontrar. Ela pode né? encontrar. Ela pode e a encontrar. partir de tudo que ela contemplar, ela pode... Opa! Como é que é isso? Às vezes ela participa da celebração, quer conhecer um pouco mais sobre isso que eles estão fazendo. É um novo aerópago. A 52 quilômetros de Belo Horizonte, a 1.746 metros de altitude, com toda uma característica particular de bioma, paisagem, arquitetura, história. Mas ela veio procurando em primeiro lugar só uma coisa. O que é a Serra da Piedade? Ou o que é o alto da Serra da Piedade? Porque a Serra da Piedade ela está além do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, porque ela faz parte da Cordilheira dos Pinhascos, que é um outro contexto que liga também ao Caraça. Bom, mas aí eu estou falando demais, desculpa. Não, padre. Agora, a gente já está falando bastante assim, do santuário, mas qual que é a história do santuário? Quem pensou, falar da pergunta da forma mais simples, quem pensou em fazer essa construção de um santuário nesse alto, assim, a 1.746 metros de altura, e ainda
a gente sabendo que aqui é a menor basílica do mundo, né? Como que é essa história? Bem, entre 1748 e 1758, aconteceu um fenômeno que levou o bispo de Mariana a autorizar Antônio da Silva Bracarena, construtor da igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso em Caeté, que trabalhou com o pai de Aleijadinho e com Aleijadinho na construção dessa igreja, a construir aqui a primeira comunidade religiosa da América Latina nos traços da experiência dos eremitas, dos padres do deserto, lá pelo século XVIII. O que fez com que o bispo de Mariana fizesse essa concessão para que em 58 ele tivesse a permissão para celebrar aqui com os padres licenciados na pedra de Sabarabuçu, que é a pedra que brilha, que dá o nome a Sabará. Ele construir aqui no alto essa igreja, ele mudar-se para cá, ter aqui Félix da Costa, que construiu o Mosteiro de Macaúbas, conviver com o irmão Lourenço, que fundou o Caraça, possivelmente o único irmão vivo dos Távola que tentaram matar o rei de Portugal. É mesmo? E teórica, isso não está comprovado. Há estudos que indicam que ele seja esse único irmão que sobreviveu dos 12 que tentaram matar o rei de Portugal e refugiou-se aqui. E ter um fluxo de pessoas tão grande que leva o bispo a fazer isso. De 48 a 58, o que nós temos é de relato oral. Uma menina, surda e muda, que residia no distrito da Penha, onde começou o município de Caeté, e onde se dá boa parte da corrida do ouro nessa região. Ela teria subido aqui e visto uma senhora com um homem morto nos braços. Eu não sei o que ela veio fazer aqui, não tenho essa informação. Estamos procurando maiores dados. Mas ela desce e conta para todo mundo que ela tinha visto. Só que ela era surda e muda. Como ela desce falando? E outra coisa muito interessante, nós estamos em 1748. É um espaço de tempo muito longo, muito curto, muito longo para a época, porque a devoção à Nossa Senhora da Piedade começa a chegar por volta de 1817, pela região de São Paulo. Se instala em Lorena, depois se instala em Barbacena e depois vem para cá. Corriam folhetinhos. Essa menina não teria tido contato com a devoção à Nossa Senhora da Piedade. E é uma devoção completamente diferente daquelas que são marianas da região, porque aqui é Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora da Penha, Santa Bárbara, São José de Bota, São Sebastião. Como é que entra Nossa Senhora Rosário, né? Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário. Como é que entra essa devoção aqui? É porque corriam esses folhetinhos. Então, em 48, eles identificam que ela teria visto Nossa Senhora da Piedade, um grande afluxo de fiéis, começam a ver aqui outros relatos de milagres que começam a acontecer, e então levam o bispo a fazer essa concessão. Só que essa concessão ainda, segundo os estudos que eu tive, inclusive consultas com os nossos historiadores, eles falam, não era comum o bispo dar autorização para celebrar antes de construir a igreja. Construir a igreja para celebrar, ainda mais num lugar desse. O que fez as pessoas começarem a subir para esse lugar que não tinha nada, que era a pedra que brilhava, ao ponto de construir a ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, que é dedicada também a Santa Bárbara, que é a outra copadroeira do estado. E ali, então, fazer o inverso completamente. Eu tive a graça de, com o padre Felipe Carvalho, o antigo pró-reitor, de tocar o documento que tem esse registro. Devido ao grande afluxo de fiéis de toda a diocese de Mariana, logo toda Minas Gerais, concedemos a Antônio da Silva Bracarena que construa a igreja lá e concedemos o direito de celebrar desde já os sacramentos naquele lugar. Quer dizer que tinha muita gente que vinha aqui. Sim, antes de ter a construção. Antes de ter a igreja. E com prazo de 3 anos. De 58 a 63, 64,
temos então a construção desse espaço, onde não tinha-se nada, não tem água, não tem luz, não tinha nenhuma estrutura. Ele constrói essa igreja com todas as suas riquezas. Ela então passa por vários ciclos, onde, por exemplo, nós tivemos pessoas ilustres que passaram aqui, até que vamos remontar a o Monsenhor Domingos Pinheiro, fundador das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, que foi o responsável por fazer com que Minas Gerais estivesse numa apresentação na Europa de um material que era produzido aqui em Minas Gerais, porque Minas Gerais, de todos os estados, seria o único que não estaria lá presente a essa feira internacional. Ele leva os produtos para lá, funda a congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade para cuidar das crianças que eram filhas do ventre livre, da lei do ventre livre, meninas principalmente, e cuidar da ermida. Logo depois ele é sucedido por um camaradinha também sem muita importância, chamado Carlos Carmelo Vasconcelos Mota, que por um acaso foi o primeiro cardeal arcebispo de São Paulo, primeiro arcebispo de Aparecida, que fez com que Aparecida se tornasse tão conhecida em todo o território nacional. Foi ele, e que esteve aqui. Depois nós temos Frei Rosário, um dominicano, patrólogo, uma sumidade de conhecimento, que também teve um papel muito irrisório quando Tancredo Neves, convidado para encabeçar o processo de redemocratização, ele escutou do Frei Rosário assim: você é o único que vai conseguir aglutinar todas as forças para isso. Então, e ele desce daqui decidido em fazer esse processo. E em 62, na Praça da Liberdade, é lida a bula de João 23, que declara Nossa Senhora da Piedade padroeira do estado de Minas Gerais. Ali estava o cardeal Carlos Vasconcelos Mota, todos os bispos do estado de Minas Gerais, o arcebispo de Belo Horizonte, o núncio apostólico. Lê-se a bula, é a única vez na história que Nossa Senhora da Piedade teria saído daqui, foi para a Praça da Liberdade. Outras 2 vezes ela saiu quando? A original. Essa que está aqui. Uhum. Ela saiu nessa data, depois quando ela foi para a restauração, que ficou aqui ainda no santuário, e quando ela teve processo de desculpinização no ano passado, do qual tive a oportunidade de fazer parte e ver ela voltando para o seu lugar. A história remete a várias experiências de pessoas que aqui encontraram um traço do mistério que motivou aquela menina surda e muda a falar de algo que ela tinha visto que era extraordinário. E ainda hoje, muitas pessoas que aqui vêm percebem que o santuário, a menor basílica do mundo, atribuído pelo Papa, pelo fluxo de pessoas que vinham e a relevância histórica e pastoral que ela tem, que muitas pessoas também encontram aqui algo que é particular nesse espaço, onde forças são revigoradas, esperanças e horizontes são redescobertos. E daí então, esse lugar tem essa relevância. Essa história é muito difícil de falar sem essa emoção que eu carrego, por uma coisa bem simples. Não é só um lugar onde a gente tem uma igreja. Tem muita vida que passou por aqui, muita vida que passa, e histórias muito singulares, muito particulares, de dor, de alegria, de conquistas. E quando o Aleijadinho entalhou a obra, né, de Nossa Senhora da Piedade, como que foi isso? Assim, ele descobriu a história e ele resolveu fazer? Foi uma encomenda da igreja? Esse dado nós não temos. Esse dado nós não temos. A gente só sabe que tem a imagem. Sim, os traços todos da imagem são de Nossa Senhora, de uma obra de Aleijadinho. Porque o relato da menina é justamente esse, né? Sim. E a devoção, aí então a devoção a Nossa Senhora da Piedade começa a ganhar muito corpo dentro do estado de Minas Gerais. E do movimento cultural também, que já estava acontecendo. Sim, claro, né? porque a cultura mineira, ela se entrelaça com a fé cristã católica. Sim. Negar isso é como dizer que uma criança não precisa do cordão umbilical na barriga da mãe. É a nossa realidade. É o que nós somos. Mas eu particularmente, depois que eu fiz um estudei um pouco sobre a história da família e tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da configuração
familiar no período colonial, eu tenho uma intuição sobre isso. Do porquê que Nossa Senhora é uma intuição. Nossa Senhora da Piedade impregnou tanto na vida e na história de Minas Gerais, porque não existe, até onde eu sei, uma única cidade que não tenha algum traço de devoção à Nossa Senhora da Piedade em Minas. É mesmo? Sim. No entanto, que há o projeto de lei de fazer com que o dia 15 de setembro, dia de Nossa Senhora da Piedade, seja feriado estadual, porque são inúmeras cidades e comunidades dedicadas a Nossa Senhora da Piedade, ou Nossa Senhora da Soledade, que é uma variação da mesma, ou Nossa Senhora das Dores. Por aí todo mundo já consegue identificar algum traço disso. O porquê? Seja Nossa Senhora das Dores, que é aquela que sente a dor da morte do filho, Nossa Senhora da Soledade, que sai à busca do seu filho perdido, seja Nossa Senhora da Piedade, que tem o filho morto nos braços. Todas configuram o momento da Virgem no momento da dor, do limite simples. É chegada a hora e eu nada posso fazer. A morte vai ter a palavra final ou não. Por uma coisa bem simples. Nosso estado, ele é um estado, o Brasil como um todo, mas nosso estado ele é muito marcado pelo empreendedorismo dos bandeirantes. Eles tinham suas mulheres, tinham suas casas, tinham seus filhos. Eles saíam para o mato na incerteza de voltar. Bom, ainda hoje, quem educa os filhos? As mulheres. Das vezes, as mulheres. As mulheres, os homens estavam para o mato, mas quem cuidava da casa, quem ajudava a fazer com que tudo funcionasse? Eram as mulheres. Quantas mulheres não viram os seus maridos irem, não voltarem, ou até viram os seus filhos padecendo por uma enfermidade que era tão característica no período colonial, a morte de crianças por várias coisas, e não chorou e teve que sepultar o seu próprio filho. A nossa terra é marcada pela dor de muitos que, em um determinado momento, só conseguiam olhar para o presente com a sua dor. A dor tinha um grito. E as montanhas, nos lugares como o nosso aqui, onde as montanhas não permitiam olhar muito além. Era só aquilo. E aí eu acho que a devoção à Nossa Senhora da Piedade enriquece o solo mineiro, onde nós construímos a nossa vida, justamente por isso. A dor, ela até aqui pode estar presente, mas nós somos um povo com muita esperança, com muita fibra, porque nós conseguimos fazer alguma coisa que está além daquela serra, que está além daquele morro, que está além daquele rio, que está além daquela mata, que está além daquele descampado. E ali continuar a viver a vida, fazer a vida valer a pena, porque, no fundo, nós não somos um povo que acreditamos que a morte tem a palavra final, não. Nós acreditamos que a palavra final é da vida. Por isso que a gente é tão persistente. É bom acreditar nisso, né, pai? Sim. E aí, verdade. como veio essa imagem? Simples. Porque ele viu Antônio da Silva Bracarena aprendendo, e eu acredito que ele viu a mudança de Antônio da Silva Bracarena. Ele ainda jovem. Porque o que leva um homem que vem da Europa, e muitos dos que vinham para cá não eram boas biscas, simplesmente mudar a sua vida inteira para ficar no alto Mas não de uma tinha serra, nada, né? onde não tinha nada, e para ficar com alguns e sozinhos, sem arma. Então acho que isso foi a motivação primeira de Aleijadinho, porque de algum modo também ele sabia o que eram as dores, Sim. o que era a esperança, e ainda encontrar beleza na brutalidade do material. O padre, o senhor tem, assim, e sempre me chamou muita atenção no senhor, assim, que essa percepção da religião, né, dessa questão confissional e da não confissional, desse olhar de gestor para um santuário desse tamanho, que carrega a padroeira de Minas Gerais, aí a gente está falando de um estado do tamanho de um país, então, assim, as coisas não se limitam à geografia só aqui do santuário, vai além disso, e só aqui já é muita coisa, né? O senhor entende que o papel do padre, ele vai além de evangelizar? Ou que ele se complementa, assim? Como que o senhor separa o padre do gestor do santuário, ou são a mesma coisa e uma coisa depende da outra?
Bom, eu não posso falar como só um gestor ou só como padre. Eu tive a experiência no aglomerado da Serra, o quarto maior aglomerado da América Latina, de ter que gerir pessoas e estruturas com muitas dificuldades para ajudar outros tantos a se encontrarem com Jesus Cristo e lá entrarem em situações com pessoas que iriam oportunamente tomar os espaços da comunidade para benefício próprio ou para seu reduto eleitoral e por aí vai. Perdão, isso também não acontece em Minas, de forma nenhuma. Depois eu fui para uma paróquia ali na região do Nova Suíça, um povo maravilhoso que está dentro do contexto de desenvolvimento do bairro Nova Suíça, me parece que está na terceira fase ou quarta fase do desenvolvimento de Belo Horizonte, que era considerado os filhos daqueles que já tinham se estabelecido em Belo Horizonte, que constrói o bairro Nova Suíça e por aí vai. E depois vim para cá. Eu acho que o papel de todo padre, ele em primeiro lugar, isso eu aprendi logo nos primeiros anos, e um padre diocesano, que é aquele que vive na sua comunidade ali, na sua diocese, no seu território, é sempre ser ponte. E ponte, ela tem uma característica que é ligar dois caminhos. Por isso, eu não acho que a gestão esteja desvencilhada do anúncio do Evangelho. Eu acho que a nossa forma de ver a religião, que é marcada por uma dualidade, onde aqui eu sou cristão, ali não, fazem com que essa dúvida surja. Porque, por exemplo, quando eu estou preocupado aqui em manter esse local funcionando, dentro da pandemia, sem recursos, a arquidiocese preocupada em manter esse ambiente, eu não estou preocupado somente com o fato de ter, me perdoem, vai parecer pejorativa a fala, mas 3 igrejas que estão no alto da Serra da Piedade. Eu não estou preocupado somente com isso, não é só essa a nossa preocupação. Eu estou preocupado com os 42 funcionários que vivem disso. Eu estou preocupado... Que possuem suas famílias, né? Que possuem suas famílias e que deles mais 4 conseguem recursos, porque basicamente me parece que essa é a métrica. Para cada empregado, mais 4 surgem. Indiretamente me parece que é isso. Eu estou preocupado com o fato de que quando eu busco organizar os espaços para que pessoas tenham segurança num ambiente lindo, para que todos possam aproveitar todo o potencial que aqui existe, que ainda não é plenamente vivido, porque não é somente colocar uma estrutura, você tem que ajudar as pessoas a terem uma cultura, e isso leva tempo, que favoreça o usufruto daquilo que esse lugar pode proporcionar a toda uma região, que é muito maior do que o estado de Minas Gerais e que o Brasil. Eu penso que tudo isso tem um compromisso com vida. E nisso tudo, no preocupar-se não com o desperdício, com a adequação dos recursos, com a infraestrutura, com a logística, eu também me preocupo com uma coisa muito simples. Nisso tudo tem que ter o traço daquele que desde sempre fez tudo para que a gente tivesse o melhor, ainda que nós estragássemos tudo, porque é assim que nós fazemos a maioria das vezes, e daí então, ainda assim persistir, e quando a gente atina, e geralmente isso chega depois de uma certa idade, você fala assim, poxa, mas tem tudo isso aqui, por que eu aproveitei tão mal? Agora eu quero fazer com que seja bem cuidado, quero usufruir bem. É como um paladar. Com o tempo a gente come. Depois, quando os sabores vão ficando mais escassos, a gente quer aproveitar muito bem cada traço. Sim. Então eu acredito que é isso que significa. Eu sou gestor e não estou necessariamente dentro de todo o conteúdo técnico, eu sou padre. E o meu ser padre está vinculado a um compromisso de fazer com que o Evangelho, o traço de Deus, esteja em cada uma das coisas que favoreçam não só o serviço que aqui existe, mas que extrapola esse lugar. Ser padre, na verdade, não significa só... Às vezes a gente acaba pensando isso por ignorância, né?
e de ignorar o assunto. Quer dizer, a gente às vezes pensa que o padre é só aquela figura que está ali nas celebrações. E não é. Não. O senhor é padre o tempo todo, inclusive quando está sendo gestor também. Né? Até quando você tem que corrigir um processo. Por uma coisa muito simples, pensemos bem. Se eu tenho um processo que pode prejudicar 50 pessoas por causa de uma que está sendo negligente, é justo eu ignorar essas 50 e tantas pessoas por causa de uma? Não. Agora, imediatamente vai dizer, mas Jesus não contou a parábola que tem que deixar uma ovelha e buscar as 99? Percebamos uma coisa. Ele usa uma imagem para dizer qual é a alegria de quem percebe que alguém que tomou um caminho inadequado se refez. Retornar. Ele não disse que as 99 não eram importantes. Ele disse há mais alegria quando um retorna do que aquelas que ficaram, porque aquelas já são minhas. Aquelas já estão garantidas. Ou seja, é um pensamento de gestor, né? É um pensamento de gestor. Padre, e aqui a visitação hoje? Como que ela está funcionando, a visitação? Quem, né, tipo assim, quem quiser conhecer, quem já conhece, eu acho que vale a pena vir, porque assim, a última vez que eu vi que foi antes da pandemia, eu vi que muita coisa mudou, a sinalização está muito bacana, a forma de se locomover aqui está muito legal. Como é que está funcionando a visitação hoje aqui no santuário? Fora dos períodos de eventos. A peregrinação ela sempre acontece a partir de agendamento. Temos um número de vagas. Então eu não posso chegar ali na porta e subir. Você corre um risco, como já aconteceu. Por quê? Hoje, com o passar do tempo, diante de tudo que já aconteceu, como nós tivemos a pandemia, e na pandemia nós tivemos 3 deslocamentos de rocha. Foi constatado, não se pode ter o fluxo de veículos nessa estrada como estava tendo. Entendi. Eu tenho parecer técnico para isso. Não pode. No entanto, que o DR delimita e nos dá a competência para vocês precisam controlar isso. Portaria DR 3980. Pode procurar no site. E aí, então, eu preciso também levar em consideração o seguinte, isso aqui, toda essa área é tombada. Eu não posso construir banheiro mais. Então eu preciso dar conforto às pessoas. É só colocar banheiro químico, mas eu tenho que ter tanto cuidado, inclusive com o meio ambiente, que um banheiro químico pode me gerar um problema aqui. Então eu preciso também ter em consciência uma outra coisa. Nós estamos a 1.746 metros de altitude, nós estamos num lugar maravilhoso, com uma quantidade imensa de ferro, com uma potencialidade de descarga elétrica atmosférica muito grande. Se eu tenho uma tempestade de raio, onde eu coloco 12 mil pessoas? Se eu tenho, por exemplo, esses dias um incêndio, como eu dou vazão a esse pessoal todo? Então é preciso ter um limite de carga de pessoas aqui. E, inclusive, a legislação exige que se tenha atenção quanto a isso. Sim. Logo, eu não posso deixar de ter o controle de pessoas aqui. Por cuidado com as pessoas que estão aqui e também por cuidado com esse patrimônio que a gente tem, para que ele seja perene, né, padre? Justamente. E daí, então, eu preciso ter o agendamento para ter o controle de carga. Eu cheguei, não tenho condições de estacionar. Então, eu não posso te receber aqui, você não vai poder estacionar no meio do campo rupestre. Então, corre-se um risco. A pessoa faz o seu agendamento. Por causa que nós não temos o costume de desmarcar, nós precisamos colocar o valor de preservação, que é aquele valor que permite com que a gente mantenha tudo funcionando, que seja feito antes. E é uma coisa que a gente precisa aprender, né, padre? A gente sai para qualquer lugar do mundo, não tem problema nenhum em pagar. Por que o brasileiro acha um absurdo pagar para entrar num lugar que está sendo cuidado, que tem manutenção, que mantém 42 funcionários? Culpa do padroado. Culpa de quem? Do padroado. Como é que é o padroado? Que foi o seguinte, em um determinado momento na história, a fé cristã começou a ser muito perseguida em alguns países. Aí, então, os reis pediram que a igreja desse a eles a autonomia para poder ajudar a gerir isso. E aí o Papa, infelizmente, assinou isso. Portugal foi o último a romper com esse acordo. Na verdade, ele termina com o fim do Império.
E aí, então, o que acontecia? Eu quero construir uma igreja, mas eu só posso construir igreja se o Estado permitir. Aí, qual é a ideia que se tem hoje? Que tudo que a igreja tem é por causa que o Estado mantém, e não é. Então, tudo que a igreja é público. É público, mas não é do Estado, é da igreja. Entendi. Quem mantém é a igreja, quem cuida é a igreja. Então, as pessoas pensam essa mistura que ainda está no nosso espectro. Mas, e também, infelizmente, a cultura do populismo político ao longo de nossa história fez com que nós gostássemos de receber circo e pão e pouca alimentação. Sim. E aí a gente acaba se contentando com qualquer coisa, né? Não paga para entrar, mas também não cuida do espaço. Justo. E aí? quantos bens patrimoniais nós já não perdemos no nosso país? Quantos? Quanto de história nós não perdemos? E andamos perdendo regularmente. Sim. Lembramos do Museu Imperial? Sim. Recente, né? Recente. Recente. Agora, nesses dias, nós estamos gravando. Até há pouco vocês chegaram, minha equipe estava chegando de um combate gigantesco de 25 dias, ininterruptos, de incêndio. Não na propriedade do santuário, nas outras propriedades, para não chegar aqui, mas para as outras propriedades. Isso tudo é mantido com o valor que as pessoas contribuem. Então a pessoa faz a contribuição, ela pode escolher se vai subir de van do quilômetro 2,9 ou subir a pé. A van é um serviço de uma empresa que também precisa receber. Logo, a pessoa vai fazer. Sistema do turismo que a gente estava falando A gente estava falando lá atrás. Aí, então, ela vem, pode já requerer o seu agendamento com a van e ela recebe um QR Code que ela vai simplesmente pegar no seu celular, abrir o PDF que ela vai receber, chegou lá na Estação da Piedade, vai ter as indicações, ela mostra o QR Code, passa na catraca, já entra na van e já sobe. Aqueles que são educados dizem bom dia, os que não são, não dizem. E daí sobe. Aquele que quer subir a pé, vai subir a pé. Porém, eu preciso ter um controle de carga por responsabilidade com a vida das pessoas. Segundo, para cumprir a legislação. E terceiro, eu preciso cuidar disso aqui porque não é simplesmente cuidar de uma igreja. Eu estou cuidando do lençol freático que abastece o Rio São Francisco, o Rio das Velhas. 80% da água que vai para Caeté sai das terras do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade do nosso lençol freático. Eu estou cuidando de uma Mata Atlântica que se encontra com o Cerrado e o Campo Rupestre, ferruginoso, que são muito específicos, 33 cavidades, espécies endêmicas, tanto da fauna e da flora. Eu tenho aqui onça, lobo-guará, eu tenho tucano, eu tenho várias espécies de cobra, aranha, lagarto, eu tenho aqui várias coisas que não existem em outro lugar. E daí, então, eu não posso tratar isso de qualquer forma, simplesmente como se fosse só a igreja do meu bairro. Sim. É uma estrutura muito mais complexa, Sim. né, padre? E aí a pessoa faz o seu agendamento e entra. Se ela não fez o agendamento, ela vai entrar dentro daquele fluxo que já está que tem. Que sobrou de espaço ali, Isso. ele vai conseguir ocupar. Porém, se eu cheguei e eu estou no limite e preciso resguardar a vaga, por exemplo, da Yolanda, eu vou resguardar a vaga da Yolanda, porque eu tenho uma responsabilidade para com ela. Sim. Então, a hora que a Yolanda chegar, eu preciso garantir a vaga dela. Então, você vai ter que esperar um pouco. Aí, o que eu te aconselho, vai conhecer a Igreja do Bom Sucesso, vai conhecer a Caeté, vai dar um passeio aqui no Canela Fica no de pé da Ema. serra e depois sobe a serra. Depois subo né? de novo. Você chegou às 11. 2 horas está liberado. Vai lá com calma, tranquilo. É uma excelente opção, assim. Essa é uma região que é bonita. A gente sabe que a gente tem os problemas da 381, não adianta a gente fechar os olhos, Sim. né? Mas a gente tem aqui conectado 2 santuários que dá para ficar no pé da serra, dá para ir no Caraça, dá para voltar aqui na Piedade, né, padre? Assim, E hoje, são inclusive, tem um opções caminho muito interno a interessantes. Caeté, que daqui a Barão de Cocais dá 35 minutos. Então, que tem o sítio arqueológico, Maravilhoso. né? Tem o Igreja de distrito de história. Cocais, que é lindo, lindo, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Em Minas Gerais tem muita coisa. Ô padre, já indo para os nossos finalmente aqui, a pergunta que todo mundo quer saber: padre tira férias? Tira, Tá trabalhando, né? tira. Nós, padres, temos direito de tirar 30 dias de férias Por ano. por ano. Não remunerado, tem que ficar claro. Padre não é CLT.
Tá? Padre não é CLT. Mas o senhor é remunerado. Eu recebo para me manter, sim. Tem um valor que é para meu sustento. Manter a minha alimentação, manter as minhas roupas, meus paramentos, minha saúde, enfim. E, se eu for o meu INSS, que eu tenho que pensar que eu vou aposentar Você tem férias, vai aposentar. Sim. E aí, então, daqui a um tempo, o meu descanso. Eu posso tirar 30 dias ininterruptos, eu posso tirar espaçados da forma com que eu pensava, mas são 30 dias. E aí, cada um faz o passeio ou tira férias como pensa. Eu gosto... Sempre pergunto no final, o que você faz quando você não está trabalhando? Eu gosto de me encontrar com pessoas, amigos, parentes, de preferência numa roça ou às vezes com amigos na beira da praia, num lugar onde eu possa ficar bem quietinho, comer uma coisinha gostosa, bater um bom papo e ali fazer um bom passeio. Há pouco tempo eu fiz um passeio com minha irmã e meu cunhado. Fomos a Maceió, não conhecia, lindo, maravilhoso. E conversamos, passeamos, comemos, foi muito bom. Gosto muito de dar os passeios aqui, pegar às vezes uma viagem mais curta e ir aqui para o interior de Minas. Eu gosto muito ali da região de Caratinga, Santa Quitéria, Ipanema. Gosto do Espírito Santo. Como todo bom mineiro. Claro, afinal de contas. E gosto... Uma das últimas experiências que eu fiz que foi muito significativa foi ir ali em São João del Rei, Tiradentes, Bichinho, Não tem como, né? Francisco Sales e passear. Comer uma boa coisa, passear. E, no fundo, tirar férias para mim é só sair do lugar, porque ninguém se desliga por completo daquilo que ama. Não, verdade. Ô, padre, eu queria te agradecer muito, viu? Foi um prazer te receber aqui, sua bênção. Deus abençoe, guarde. Amém. E a você, eu quero te convidar a conferir todo o nosso conteúdo no turismo.ai.com.br. Não deixe de nos seguir também no Instagram, @portalaiturismo e no Santuário, né, padre? Isso. @Mãe Piedade. Isso mesmo. Correto? Lá, YouTube e gente. Instagram. Eu sigo, assim, sempre tem ao vivo, tem as informações do santuário. Mantenha-se informado, gente. Realmente, assim, aqui é uma estrutura muito complexa de ser gerida, né? A gente está falando não só de patrimônio cultural e religioso, mas também de patrimônio ambiental. E na próxima semana, a gente está aqui de novo no canal do YouTube do Portal Ai Turismo. Todos os links que o padre falou para você fazer a sua reserva para visitar o santuário, você vai conferir também na nossa matéria. Até a próxima semana. Tchau, tchau.